Dia, galera, tudo bem? Nós já estamos aqui, a galera entrando na sala e nós vamos estudar hoje sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12 e vamos juntos estudar sobre essa cura fantástica. Irmão, pode orar pra gente, para nós iniciarmos e não perdermos nem um minutinho, e o restante vai entrando. Só clica no microfone. Isso. Querido Deus que estás no céu, querido Pai de amor, nós te agradecemos porque hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo e fomos despertadas para estudar a tua palavra. Amém. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. E nós também te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo todos os dias. Amém, nós te pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que irão participar, aquelas que irão ouvir pós término dessa transmissão. Amém. E queremos, Senhor, ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz através das linhas das Sagradas Escrituras. Amém, Senhor. Por favor, Senhor, nos torne pessoas melhores cada dia. Amém. Nos ajude e fique conosco, perdoe os nossos pecados, abençoe todos os envolvidos, de forma especial a Daiane, a Etna, que está responsável em estar fazendo esse estudo especial todos os dias conosco. Amém, Senhor. Fique conosco, nós pedimos que o Senhor desperte os demais. Amém. E oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos estudar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E que alegria tem sido estar todos esses dias, né? É um desafio, ainda mais que nós estamos num período de férias. Tem gente viajando, tem gente recebendo visita, mas assim, olha, eu tenho certeza que todos nós estamos sendo nutridos da palavra de Deus, que é o mais importante. Então, ontem nós estudamos sobre a cura de um homem leproso. Nós vimos nós vimos que Jesus ele foi para a cidade daquele homem, né? Foi Jesus que foi até aquela cidade daquele homem, mas o homem ele precisava se aproximar de Jesus. Nós vimos que para aquele homem se aproximar de Jesus, ele teve que passar por cima de 3 obstáculos. Quais que eram esses obstáculos? O primeiro obstáculo era o obstáculo da incredulidade. Ele precisava crer que Jesus podia curar a sua doença, mesmo sem conhecer precedentes. Na realidade, a gente viu ontem que a única cura de lepra que a Bíblia registrava era a cura de Naamã, só que a gente não sabe se aquele homem conhecia, por exemplo, a cura de Naamã. Então, esse foi o e ele teve que crer que Jesus podia curar a sua doença. O segundo obstáculo que aquele homem teve que enfrentar, teve que passar, teve que pular, né? Foi o obstáculo das crenças populares. Naquela época, as pessoas acreditavam que a lepra, era resultado da maldição de Deus. Então, esse foi um obstáculo que o homem ele teve que passar. Ele teve que passar por cima para chegar até Jesus. E o terceiro obstáculo foi o obstáculo do preconceito, pois ele tinha que ter coragem de ir no meio do povo, mesmo que aquilo fosse proibido. Então, esse foi o terceiro obstáculo que aquele homem teve que enfrentar para chegar até Jesus. Então, nós vimos que Jesus, ao olhar para aquele homem cheio de lepra, que Jesus ele se compadeceu dele, estendeu a mão para ele e o tocou. E o resultado foi uma cura instantânea e extraordinária ali, na frente de todo mundo. Só que nós vimos também que Jesus pediu para aquele homem não contar para ninguém. Jesus falou assim, olha, vá até os sacerdotes, mas não conta para ninguém. Vá até os sacerdotes para você pegar ali a sua carta, o seu atestado de cura, mas não fica contando para as pessoas. Só que a gente viu que aquele homem,
ele ficou tão maravilhado com tudo aquilo que tinha acontecido com ele, que ele não conseguiu obedecer às palavras de Jesus. E por isso, grande multidão cercava Jesus, a ponto dele não conseguir andar. E a Bíblia fala, nós vimos ontem, no final ali de Marcos capítulo 1, que Jesus ele precisou se retirar. Jesus ele teve que ir para outro lugar, para que só depois ele continuasse a sua missão. A gente não sabe para onde Jesus foi, a gente não sabe o que Jesus fez nesse período, mas eu fico imaginando assim, olha, se quando a vida de Jesus estava corrida, ele tirava tempo para na madrugada conversar com Deus, imagina ali agora, afastado um pouco daquela multidão. Ele deve ter ficado o tempo inteiro em comunhão com Deus. E a gente vem para a história de hoje, para o episódio de hoje, que está em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Vamos ler juntos? Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Olha o que diz. Dias depois, ou seja, depois daquele período que Jesus passou isolado, por conta daquele homem ter falado para todo mundo, né? Então, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O texto começa lembrando que Jesus ele havia se retirado e cita que depois de um tempo, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e logo todos ficaram sabendo que ele estava ali. E o texto fala assim, ficaram sabendo que Jesus estava em casa. A princípio, as pessoas podem pensar assim, então a casa de Jesus ficava em Cafarnaum? Na realidade, a Bíblia fala que Jesus ele não tinha uma casa. Quando algumas pessoas vinham perguntar onde Jesus morava, Jesus falava assim, o Filho do Homem não tem casa, não tem lugar para morar. Só que esse lugar era a casa de Pedro, a casa de Simão Pedro. Então, na realidade, Jesus, quando ele estava em Cafarnaum, ele tinha o costume de ficar ali na casa de Pedro. E as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali. E a casa de Pedro, então, se tornou num hospital, como se fosse um local onde admitiam as pessoas que estavam enfermas para que elas viessem até Jesus para serem curadas. E assim, eu não sei se vocês se lembram, mas essa não é a primeira vez que a casa de Pedro se transformou em um hospital. Vocês se lembram que a gente estudou sobre a cura da sogra de Pedro? E naquele dia que Jesus curou a sogra de Pedro, a Bíblia fala que muitos foram até Jesus para serem curados. Só que agora é diferente, porque a Bíblia fala que tinha muita gente, muita gente, a ponto de não haver lugar nem junto à porta. E
Então eram muitas pessoas. Talvez aquelas pessoas que tinham ouvido Jesus antes, tinham falado para outras pessoas e agora estava todo mundo ali. Não tinha lugar para passar, não tinha lugar na porta, não tinha lugar na janela, não tinha lugar em nada. Só que eu fiquei pensando, e a Bíblia fala e apresenta aqui Jesus fazendo o seu principal papel. Jesus, ele não era um curandeiro. Nós vimos até agora que as curas que Jesus fazia, elas tinham um propósito. Jesus não curava todo mundo. Jesus, ele não fazia tudo aquilo com todo mundo porque ele não queria ser conhecido como um curandeiro. A Bíblia fala que Jesus estava ali e que estava anunciando a palavra. Então, Jesus, ele estava aproveitando aquela oportunidade onde tinha muita gente para expor a palavra, a Bíblia, para aquelas pessoas. Compreender a palavra de Deus era muito mais importante do que uma cura momentânea. Jesus, ele sabia que aquelas pessoas precisavam compreender as verdades do reino de Deus, que aquilo era muito mais importante do que qualquer coisa. Então Jesus, ele estava aproveitando essa oportunidade para expor a palavra para eles, para ensinar a palavra para eles. E a Bíblia relata que enquanto Jesus estava ali, talvez sentado na sala daquela casa, falando para as pessoas, e as pessoas ouvindo pela janela, pela porta, talvez algumas pessoas lá fora e outras falando o que Jesus estava falando. Tinha uma multidão ali. A Bíblia fala que um paralítico foi trazido por 4 homens, só que eles não conseguiam passar. Imagina vocês, não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar no meio de uma multidão. Eu confesso que eu tenho gastura de ter muita gente, me dá pavor. Mas eu não sei se vocês já tentaram passar, por exemplo, quando tem muita gente aglomerada, você tenta passar e não dá. Não dá, as pessoas estão ali muito próximas e você pede licença, às vezes as pessoas não querem. E imagina ali, Jesus estava expondo a palavra, as pessoas queriam ouvir Jesus, elas não iam dar lugar para uma pessoa passar. Agora imagina 4 pessoas segurando uma maca, um lençol, um pano que tinha um paralítico. Precisava muito espaço para aquelas pessoas passarem e eles não conseguiram. Só que assim, olha, aquele paralítico, talvez ele já tivesse ouvido que Jesus, ele tinha o poder de curar. E talvez ele tivesse tentado ir até Jesus antes, mas não tinha conseguido. E agora, eu fico imaginando aquele paralítico desesperado e falando assim, não, hoje eu preciso me encontrar com Jesus. Hoje eu preciso que Jesus me cure. Hoje eu preciso ir até Jesus. Então, ele ali conseguiu 4 pessoas para levar ele. A gente não sabe se essas pessoas eram seus familiares, a gente não sabe se eram amigos, a gente não sabe se eram pessoas que ele tinha pago para levar ele até Jesus. O que a gente vê são pessoas desesperadas para irem até Jesus. Parece que elas não queriam perder essa oportunidade, porque elas não sabiam se outra oportunidade haveria. O que nós sabemos é que aqueles homens, eles foram eficazes em buscar todas as possibilidades para levar o paralítico até Jesus. Se eles viram que não tinha espaço pela porta, pode ser que eles tentaram ir pela porta. Pode ser que eles tentaram ir pela janela e eles não conseguiram. Então eles pensaram, não, hoje a gente precisa ajudar esse homem. Então eles foram, a Bíblia fala que eles encontraram uma forma extraordinária. Já que eles não conseguiram pela porta, já que eles não conseguiram pela janela, eles decidiram entrar pelo telhado. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles subiram no telhado, que eles olharam o ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava. Olha o que fala, olha, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava. E eles fizeram uma abertura e ali eles desceram aquele homem. Eu fico imaginando, eles tiveram que usar corda, eles tiveram que usar outros recursos, talvez outras pessoas tiveram que ajudar, enfim, mas eles baixaram aquele homem ali,
no ponto correspondente aonde Jesus estava. E a gente vê que os esforços daquelas pessoas, eles foram recompensados. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 5 fala assim, olha, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aquilo deve ter soado muito estranho para aquelas pessoas que estavam ali, porque aquele homem, ele era um paralítico. E o comentário bíblico fala que possivelmente aquele homem, que ele tinha ido a Jesus para ser curado fisicamente. Só que Jesus, ele não deu aquilo que ele queria naquele momento. Jesus deu aquilo que ele precisava, porque possivelmente aquele homem havia ficado paralítico por consequência das suas próprias escolhas e carregava na sua vida esse peso de ter cometido inúmeros pecados. Então Jesus, quando ele fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele é como se tirasse aquele peso daquele homem, como se tirasse aquele peso do pecado, aquela angústia daquele homem. E eu fico imaginando, gente, se fosse eu receberia aquelas palavras chorando, sabe? Eu fico imaginando aquele paralítico assim, depois de tanto tempo sofrendo pelas consequências dos próprios pecados dele, aliviado com aquelas palavras de Jesus. Se o milagre parasse ali, com certeza aquele homem, ele não seria mais o mesmo. Ele já tinha sido transformado, porque ele tinha a certeza de que todos os pecados que ele havia cometido até ali, já tinham sido perdoados. Só que Jesus, ele não para por aí. Jesus, ele deu primeiramente aquilo que aquele homem precisava, que era uma cura espiritual. Só que ele não para por aí. A Bíblia fala que Jesus, que ali tinham alguns escribas, que possivelmente aqueles escribas, eles estavam investigando a Jesus para saber se encontravam alguma blasfêmia contra Jesus, para tentar parar o ministério de Jesus, porque estava além daquilo que eles podiam. Jesus estava atraindo multidões. Como assim uma pessoa que veio de Nazaré atrair multidões? Então a Bíblia fala que por ali tinham escribas sentados. E aqueles escribas, eles pensavam em seu coração assim, olha, quem que é esse homem? Como que ele se atreve a falar assim? Como que ele fala que os pecados estão perdoados, se só Deus pode perdoar pecados? Isso é blasfêmia. Só que a gente percebe que a pedagogia divina aqui ao Jesus lidar com aqueles homens, Jesus na realidade poderia nem deixar aqueles homens ouvir os ensinamentos dele, poderia falar assim, vocês não estão aqui para ser curados, vocês não estão aqui para aprender, vocês estão aqui só para criticar. Mas Jesus, ele não faz isso. E além disso, a Bíblia demonstra uma capacidade extraordinária de Jesus de ler os pensamentos daquelas pessoas. Jesus, talvez pelas expressões faciais daqueles homens, ele observou, ele conseguiu fazer uma leitura daquelas pessoas. E Jesus, então, ele questiona, fala assim, olha, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil falar? É mais fácil falar para esse paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil falar para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? E a gente vê aqui a pedagogia divina que é utilizada por Deus ao longo de toda a Bíblia. E eu me lembrei da forma como que Deus lidou com Adão e Eva no paraíso. Quando Deus, ele vem até Adão e Eva, depois que eles cometeram o pecado, depois que eles fizeram aquilo que Deus tinha falado para eles não fazer, ele não critica Adão e Eva, ele já sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas ele não repreende a princípio, ele questiona e ele fala assim, olha, onde está? Quem te fez saber que você estava nu? E daí eu lembrei também de como que Deus lidou com Caim, depois que assassinou Abel. E o primeiro contato que Deus tem com Caim, Deus fala assim, antes de Caim matar Abel,
depois que eles ofereceram ali o sacrifício, Deus ele fala assim para ele: por que você está irritado? Por que você está com seu semblante caído? E daí Caim vai e mata Abel. E daí depois Deus aparece novamente para ele e fala assim: onde está Abel? O que você fez? Então essa maneira de Deus lidar, essa pedagogia divina de lançar perguntas, elas foram utilizadas também por Jesus, a fim de levar as pessoas a refletir a sua condição, a refletir sobre o que elas estavam pensando, para levar aquelas pessoas a Ele. Sabe por quê? Jesus, ele estava dizendo para aqueles escribas, e com essa atitude, estava dizendo assim: olha, a salvação está disponível para todos. Se vocês perceberem esses questionamentos que eu estou fazendo para vocês, se vocês perceberem os sinais que eu estou dando para vocês, eu também estou dando a oportunidade de vocês me reconhecerem como filho de Deus, como autoridade. Porque, olha, imaginem a lógica. Existia uma lógica nisso tudo. Os escribas, eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Então, quando Jesus ele lança esses questionamentos, era como se Jesus estivesse falando assim: olha, raciocinem. Se só Deus, vamos pensar numa lógica matemática, né? Olha, se só Deus pode perdoar pecados, e se eu, Jesus, estou perdoando pecados e fazendo muitos milagres, então quer dizer que eu tenho uma relação direta com Deus. Era isso que Jesus queria que os escribas pensassem. Só que eles estavam pensando além, na realidade eles estavam pensando ali só em encontrar blasfêmias, né? Mas a oportunidade estava sendo dada a todos. E esse era o papel de Jesus, mostrar que a salvação estava disponível para todos. E então, depois de Jesus lançar esses questionamentos para os escribas, Jesus se dirige ao paralítico e fala assim: olha, filho, levanta-te, pegue o seu leito e anda. Jesus ele dá 3 ordens para alguém que estava ali imóvel: levantar-se, pegar o leito e andar. Aquele homem havia ficado muito tempo deitado e agora Jesus fala para ele se levantar. Aquele homem havia sido carregado por muito tempo, para muitos lugares, por aquele leito. E agora Jesus ele ordena para aquele homem tomar aquele leito, para ele carregar o leito. Aquele homem havia ficado paralítico por muito tempo e agora Jesus manda ele andar. E o mais interessante é que a Bíblia relata que aquele homem se levantou no mesmo instante, que aquele homem tomou o seu leito e se retirou à vista de todos. E aquelas pessoas que testemunharam, olha o que a Bíblia fala: e ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Que fantástico! Quantas lições a gente pode tirar para a nossa vida em uma única cura. Olha algumas lições que eu listei aqui para nós tirarmos para a nossa vida. Com esse milagre, nós podemos aprender com Jesus. O que nós podemos aprender com Jesus? Nós podemos aprender que compreender a palavra de Deus é muito mais importante do que qualquer cura momentânea. Pois é a palavra de Deus que irá nos conduzir à eternidade. E lá na eternidade nós teremos uma cura completa e eterna. Então é isso que nós aprendemos com Jesus. A palavra de Deus ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso que Jesus aproveitava todas as oportunidades para anunciar a palavra. Sabe outra lição que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jesus, primeiro, ele vai dar aquilo que nós precisamos. Se aquele paralítico tivesse sido curado e tivesse saindo andando, mas se ele não tivesse sido curado espiritualmente, se ele não soubesse que os pecados dele tinham sido perdoados, depois ele poderia novamente continuar fazendo outras coisas que o levariam novamente a ter um problema físico,
Porque a Bíblia fala que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, se aquele homem ele não tivesse essa cura espiritual antes, talvez aquilo não seria suficiente para dar forças para ele viver como alguém curado. Então, essa é uma das lições que nós aprendemos com Jesus. Ele primeiro vai nos dar aquilo que nós precisamos, para depois nos dar aquilo que almejamos. Primeiro Jesus curou espiritualmente, para depois curá-lo fisicamente. O que nós aprendemos com aquele paralítico? Nós aprendemos com esse paralítico que muitas vezes as consequências das nossas escolhas, elas nos deixarão paralisados. A gente não vai conseguir se mover, a gente não vai conseguir fazer as coisas por nós mesmos. E por isso, muitas vezes, para nós irmos até Jesus, nós teremos que pedir ajuda. Muitas vezes, para nós irmos até Jesus, a gente vai ter que ser carregado pelas pessoas. Porque se for por nós mesmos, a gente não vai ser capaz, a gente não vai conseguir. Só que nós aprendemos que aquele paralítico, ele ultrapassou também a barreira do orgulho e ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. E o que nós aprendemos com esses 4 homens? Nós aprendemos com esses homens que muitas vezes seremos nós que teremos que nos unir para carregar alguém. Nós teremos que suportar o peso, às vezes arriscar a nossa própria vida para colocar uma pessoa aos pés de Jesus. Esse é o máximo que a gente vai conseguir fazer. Nos unir com outras pessoas para colocar uma pessoa aos pés de Jesus. Levar até Jesus e o resto é Jesus que vai fazer. O nosso papel deve ser nos unir para levar pessoas a Jesus. E agora só uma observação. Nem sempre, quando nós levarmos as pessoas até Jesus, isso não é garantia de que nós seremos curados. A Bíblia fala que aquele homem foi curado. A Bíblia fala que aquele paralítico foi curado. A Bíblia não relata que aqueles homens receberam bênçãos, que aqueles homens receberam cura, que aqueles homens foram transformados. A Bíblia fala que o paralítico foi curado. Então, muitas vezes, quando nós levarmos pessoas aos pés de Jesus, isso não é garantia que nós seremos curados, que nós seremos abençoados. Por isso, não adianta nós ficarmos chateados quando nós levamos pessoas a Jesus e a nossa vida continua do mesmo jeito. Não adianta a gente ficar chateado quando os nossos problemas eles continuam os mesmos, quando os nossos desafios continuam os mesmos. O nosso papel deve ser levar pessoas a Jesus. E se nós estivermos na condição daquele paralítico, nós irmos até Jesus. Com este milagre, nós aprendemos que Jesus, ele tem poder para restaurar todas as dimensões da nossa vida, quer seja espiritual, quer seja física. Jesus tem poder. E hoje eu quero fazer um apelo para você que está me assistindo. Eu quero lançar um desafio para você. Se você está como esse paralítico, paralisado pelas consequências das suas próprias escolhas, peça ajuda. Mande uma mensagem para alguém e diga: eu preciso ir até Jesus, só que eu não consigo sozinho. Eu preciso que você me ajude a ir até Ele. Para de ser orgulhoso. Para de pensar que em algum momento você vai conseguir. Para de perder tempo. Peça ajuda. Se você está como esse paralítico, paralisado, peça ajuda. Escolha alguém, escolha pessoas para te ajudar a ir até Jesus. Então esse é o meu desafio para você. Agora, se você não está como esse paralítico, paralisado, se você está em condições melhores espiritualmente, eu quero lançar um desafio para você também. Comece a pensar em alguém que você percebeu que está longe de Jesus. Alguém que você está percebendo que está patinando, mas está sem forças para ir a Jesus. Mande uma mensagem para essa pessoa hoje. A hora que terminar o estudo, envie uma mensagem para ela. Fala assim: olha, você é muito importante para mim. Você é muito importante para Jesus. Eu sei que você está passando por esses problemas, mas eu quero te ajudar a ir até Jesus. E Ele vai te dar o que você precisa.
eu quero te lançar esse desafio. Aceite ser as mãos e os braços daqueles que não conseguem ir até Jesus. Pode ser que esse fardo seja pesado. Pode ser que às vezes você tenha que arriscar a sua vida para levar essa pessoa a Jesus. Mas o que você irá testemunhar será tão maravilhoso que você vai fazer como aquelas pessoas, dar glórias a Deus. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, para que, se nós estivermos na condição do paralítico, para que nós tenhamos coragem de pedir ajuda. E para que, se nós estivermos na condição dos amigos dessas outras pessoas, desses 4 homens, para que nós tenhamos coragem e disposição para ajudar aqueles que não conseguem a ir até Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez, ó Pai, o Senhor nos nutriu, nos alimentou com a sua palavra. Senhor, nós vimos aqui, Pai, por meio dessa cura, que o Senhor tem poder, Senhor, de curar todas as dimensões da nossa vida, tanto espiritualmente quanto fisicamente, ó Pai. Senhor, nós te pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes que nós, pelo orgulho, por tantas vezes, pelas nossas escolhas, nós nos sentimos paralisados, não conseguimos sair do lugar, não conseguimos ir até a Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor, e nós te pedimos que nos ajude a pedir ajuda para as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nós te pedimos também que nos ajude, Senhor, a sermos como esses 4 homens, a termos coragem e disposição para observarmos as pessoas que estão paralisadas à nossa volta, para nós nos dispormos a pegar essas pessoas no nosso colo, com as nossas forças e fazermos tudo que estiver ao nosso alcance para colocar essas pessoas aos teus pés, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nós queremos fazer isso hoje. Nós queremos nos importar com as pessoas hoje. Nós queremos, ó Pai, não perder tempo mais, ó Pai, de estarmos aos teus pés, aprendendo de Ti e vendo, ó Pai, as maravilhas que o Senhor quer operar nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que vão até os teus pés. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, o nosso dia em Tuas mãos e Te pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Só me dá um minutinho para eu encerrar aqui no Instagram e eu já volto com vocês. Queridos, esse foi mais um estudo nosso. Que vocês continuem com a gente, se enchendo da palavra de Deus. Façam esse desafio. Se você está paralisado pelas consequências do pecado, peça ajuda. Peça que pessoas te ajudem a te levar aos pés de Jesus. E se você é como os outros amigos, ore. Envie mensagem para pessoas que você percebe que estão paralisadas pelo pecado e esteja disposto de encaminhar essas pessoas até Jesus. E o resto Deus vai fazer. Que Deus te abençoe. Até amanhã.